partir do dia 1º de janeiro, a missão de governar o país pelos próximos 4 anos. Uma tarefa desafiadora, que inclui o combate ao déficit bilionário das contas públicas e, o mais importante de tudo, restaurar o sentimento de união do povo brasileiro. Da infância no interior de São Paulo a uma carreira militar engajada e polêmica. E uma longa carreira pública, 7 mandatos, ou seja, 28 anos como deputado federal. Meu avô já foi candidato a vereador em Campinas, São Paulo, não teve sucesso. O meu pai foi uma vez candidato a prefeito em Eldorado Paulista, não teve sucesso. Então, eu fui o primeiro da família, não só na área militar, bem como a ter sucesso na política. Aos 63 anos, Jair Bolsonaro chega à presidência da República. Nessa entrevista exclusiva, ele relembra a trajetória. Sou político ainda, né? Mas mantenho aí todos os meus laços com o Exército Brasileiro. Os desafios são muitos. Um rombo de quase 160 bilhões de reais, uma taxa de desemprego elevada e um ritmo de crescimento lento. Mas o presidente eleito se diz pronto. É verdadeira. Bolsonaro nasceu em Glicério, interior de São Paulo. Aquele que esquece seu passado está condenado a não ter futuro. Em agosto, o então candidato voltou ao município pela primeira vez desde a infância. Veio conhecer o povo dele, veio conhecer a cidade onde ele nasceu, onde morou até os 3 anos de idade. E foi recepcionado muito bem pela população. Qualquer município que dá um presidente para uma nação é um orgulho. O pai, Percy Geraldo Bolsonaro, era dentista e percorria as comunidades atrás de clientes. A mãe, Olinda Bonturi, era dona de casa. Depois de alguns anos, a família se instalou em Eldorado, no Vale do Ribeira, a região mais pobre de São Paulo, o estado mais rico do Brasil. Nossa equipe viajou até a cidade para saber mais sobre os primeiros anos de Jair Bolsonaro. O menino Bolsonaro estudou nessa escola. O atual diretor era colega da família. Ele conta que o presidente eleito era aplicado e tinha bastante apoio, especialmente do pai. Está aqui, datado de 26 de janeiro de 1966. E assinado... Jair Messias Bolsonaro, assinado pelo pai dele. Assinado pelo pai. Dr. Percy, né? O senhor Geraldo dava muita importância ao estudo e queria que seus filhos estudassem aí. Sempre fui o primeiro aluno das respectivas matérias, tanto é que nós tínhamos o quadro de honra trimestral, sempre frequentava o primeiro lugar. O que marcou foi uma professora de inglês, ela falava I love you, porque era um aluno, segundo ela, dizendo para toda a sala de aula que tinha realmente um futuro promissor pela frente. Neto se orgulha do ex-aluno da escola e espera que ele inspire os estudantes. Através da eleição, aí o Jair Bolsonaro acabou colocando Eldorado no mapa, né? Então é necessário que haja uma situação desse tipo, assim, olha, saiu um presidente da estadual Jaime Paiva, então eu também posso ser alguém, né? Posso ser um médico, pode ser um doutor, dentista, e quem sabe um novo presidente. Bolsonaro tem 5 irmãos. Vânia e Denise ainda moram em Eldorado e relembram com carinho do período da infância. É uma vida simples, mas gostosa de viver, né? Muitas coisas para brincar, para fazer. E sempre, mas sempre, horário para chegar em casa, horário para tudo. Quando chegou a Eldorado, a família morava na zona rural. Depois, se mudou para esta casa, onde hoje funciona a Secretaria Municipal de Saúde. Vocês moraram aqui quanto tempo? Acho que uns 3 anos aqui. 3 anos. 3 anos aqui. É. Desde muito antes do engajamento de Bolsonaro na política, a família já fazia o que podia para ajudar os amigos de Eldorado. A família ajudou minha mãe, nós não tínhamos onde morar, minha mãe chegou aqui, né, veio do Ceará e nós éramos todos pequenininhos e ajudou muito. Então, assim, a gente é muito grata pela família, né, que ajudou, o pai também, a mãe, Dona Olinda, né, são pessoas muito queridas. Seu Percy Bolsonaro já é falecido. Aos 91 anos, Dona Olinda, mãe do presidente eleito, recebeu nossa equipe na casa onde mora.
Vinha mostrar a cidade da senhora, da sua família? Não diga, muito obrigada. Ela se emociona. Estou felicíssima, felicíssima. O orgulho dos filhos é nítido desde o primeiro instante. O filho digno na escola, toda a vida assim. Todos os filhos, Todos, né, que a senhora teve, né? A senhora Porque vai conversa... muito da mãe e do pai, o exemplo. Sim, a educação. Né, eu fico até arrepiada quando eu falo. A senhora imaginava um dia que a senhora pudesse ter um filho, uma presidente do país? Nunca. Eu sei que gostavam dele, e eu gostava, mas num ponto desse foi uma surpresa muito grande. Nossa, é muita emoção. Não sei onde colocar tanta emoção. Dona Olinda confia que o filho terá o apoio necessário para governar o país. Ele vai ser muito digno, muito digno. Vão apoiá-lo, tenho plena certeza. Como é que a senhora vê o Brasil hoje? Quando a senhora olha assim, porque... O Brasil, ele vai ficar bom. Pensando no desafio imenso que o filho tem pela frente, Dona Olinda dá um recado ao futuro presidente. Jair, segue o caminho do exemplo que você recebe em troca. Quando eu falo, eu fico arrepiada. Você recebe o dobro. Para a irmã Vânia, o resultado de hoje é a consolidação, não de um sonho, mas de um objetivo. Na formatura dele, da AMAN, em 77, que quem entregou a espada para ele foi uma grande amiga aqui da família, a dona Bernadette, que tem nessa foto. E quando ela entregou a espada a ele, ela disse, aqui é a espada para o futuro presidente do Brasil. Isso em 77. Assim como Jair, o irmão Renato também é capitão da reserva. Hoje comerciante, ele relata o caminho difícil trilhado pela família. Meu pai veio então para a região do Vale e trouxe a família toda. E o meu pai foi sempre uma pessoa que ele apoiou muito, né, a nossa educação na questão de estudo, né? A minha mãe é uma pessoa muito dedicada, ela costurava, ela pintava, ela desenhava. Tinha trabalho de escola, ela estava junto, ela se dedicava, ela orientava, não deixava que a gente, né, fizesse coisas erradas. Por fim, deixa uma mensagem. Jair Bolsonaro é a minha esperança, não por ser irmão, mas por ser a pessoa que ele é e a ser a pessoa que o Brasil está precisando no momento. Jair Bolsonaro brinca, dizendo que brigava bastante com os irmãos, mas a família era inseparável. Nós éramos muito unidos quando estávamos fora de casa, quando alguém nos ameaçava ou queria se prevalecer sobre nós. Então, basicamente... Agora, o que ele não esquece é o primeiro par de tênis, comprado com o próprio dinheiro. Qual é a memória mais antiga que o senhor tem? Olha, talvez seja o primeiro quichute que eu comprei, que era muito comum naquela época a molecada andar descalça, até na escola. Foi um momento que não saiu da minha lembrança, até porque eu fiquei muito bonito andando na praça, né? Creio que as meninas estariam olhando muito mais para o meu tênis do que para mim. Na adolescência, Bolsonaro teve contato com os militares que se instalaram por um curto período em Eldorado. Ali, Jair encontrou o seu caminho. Aos 18 anos, ele entrou para a Escola de Cadetes em Campinas, interior de São Paulo. De lá, foi para o Rio de Janeiro, como mostra a repórter Renata Loures. Depois de concluir o estudo preparatório, Bolsonaro ingressou na Academia Militar das Agulhas Negras, também conhecida como AMAN. Com mais de 200 anos de existência, a instituição é responsável pela formação dos oficiais combatentes de carreira do Exército Brasileiro. Localizada aos pés da Serra da Mantiqueira, a academia é uma das maiores do mundo e a mais importante da América Latina. Bolsonaro ficou 4 anos por aqui no curso de artilharia. Depois passou a atuar como militar no Rio de Janeiro e, na sequência, no Mato Grosso do Sul, onde ficou até 1981. De volta ao Rio, cursou a Escola de Educação Física do Exército e se tornou mestre em saltos pela Brigada de Infantaria Paraquedista. Os desafios eram enormes. Jamais poderia esquecer os dias que passei no Exército Brasileiro, em especial os de sofrimento. Ah, é? Como por ocasião do curso básico de paraquedista,
como, por exemplo, o curso muito intensivo de educação física, o curso de mestre salto, o curso de mergulhador autônomo. Nas Forças Armadas, ele diz que aprendeu a trabalhar em equipe. Você consolida as amizades, que por muitas vezes você depende do colega do teu lado para conseguir vencer um obstáculo. 5 anos depois, já como capitão, Jair Bolsonaro chamou a atenção do país pela primeira vez. Ele escreveu um artigo para uma revista semanal criticando os baixos salários no Exército. Bolsonaro recebeu apoio de muitos militares e de suas esposas, mas também ganhou inimigos. Ele chegou a ser preso suspeito de infringir o regulamento disciplinar e de arquitetar um ataque de protesto aos quartéis. Bolsonaro negou as acusações e acabou inocentado pelo Superior Tribunal Militar. Em 88, foi para a reserva do Exército, com a patente de capitão. Com esses fatos ocorridos, eu vi que eu não teria muita chance de prosseguir na carreira até o posto do generalato. Então, em meados de 1988, me lancei candidato a vereador no Rio de Janeiro e fui o mais votado do Partido Democrata Cristão. E no início de dezembro, então, quando fui diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral, eu passei para a reserva remunerada e hoje em dia sou um político ainda, né? Mas mantenho aí todos os meus laços com o Exército Brasileiro. Bolsonaro foi vereador por pouco tempo porque, na sequência, virou deputado federal, cargo para o qual foi reeleito 6 vezes. Daí em diante, Bolsonaro não deixou mais a política. Integrou a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, participou da fundação do Partido Progressista Reformador e tornou-se titular de diversas comissões, como a de Relações Exteriores e a de Defesa Nacional. Bolsonaro apresentou 171 projetos na Câmara. 2 foram aprovados. Um estabelecia a prorrogação de benefícios fiscais ao setor de informática. O outro autorizava o uso de um medicamento no tratamento do câncer. O Jair Bolsonaro é um político tradicional, conservador no Brasil, um parlamentar do Rio de Janeiro, fez uma carreira muito virtuosa no Legislativo, 7 mandatos legislativos. Por outro lado, é conhecido por falas polêmicas sobre o regime militar, as mulheres e os homossexuais. Durante a campanha, Bolsonaro negou seguidas vezes ser racista, machista ou homofóbico e se comprometeu a respeitar a Constituição brasileira. A posição forte e conservadora atraiu muitos eleitores. Em 2014, Bolsonaro recebeu 464 mil votos, tornando-se o deputado mais votado na Câmara. E ganhou até um apelido, Mito, por ser um político que não tem medo de defender o que pensa. O país inteiro está sedento por verdades, coerência, comportamento adequado ao que se fala. Boa parte dessa popularidade vem da força da internet. Segundo o ranking elaborado por uma agência de comunicação, no ano passado, Bolsonaro foi o parlamentar federal mais influente nas redes sociais. As redes sociais, Facebook, Twitter, especialmente o WhatsApp, foram extremamente efetivos, especialmente na candidatura do Jair Bolsonaro, porque foi um candidato que compreendeu como ninguém a importância desses veículos e partiu na frente. Diante dessa jornada bem-sucedida no parlamento, o deputado decidiu enfrentar o maior desafio de sua vida: concorrer à presidência da República. Foram 3 anos percorrendo o país em carreatas e eventos, com um discurso focado em renovação política e econômica. No ano passado, Bolsonaro se filiou ao Partido Social Liberal, recebeu o apoio de milhares de eleitores, mas também enfrentou manifestações contra a sua candidatura. De repente, um susto. Em 6 de setembro, a 30 dias do primeiro turno da eleição, Jair Bolsonaro participava de uma caminhada em Juiz de Fora, Minas Gerais, quando foi esfaqueado por Adélio Bispo de Oliveira, de 40 anos. Bolsonaro passou por 2 cirurgias e ficou 23 dias internado. Ele revela que sua maior preocupação era a filha caçula, Laura. A minha grande preocupação era não deixá-la
órfã. Sei que ela sofreria muito, muito mais que todos, caso isso viesse a ocorrer. E graças a Deus, segundo os médicos, por um milagre eu estou vivo. A ausência das ruas não impediu Bolsonaro de ganhar as eleições. Bolsonaro pega um Brasil com enormes desafios. Em 2017, a taxa de desemprego atingiu quase 14%. De acordo com o último levantamento do IBGE, hoje o índice ainda ultrapassa 12%. A proposta do Bolsonaro é extremamente ampla no sentido de proporcionar aumento de emprego, uma melhoria de competitividade. Precisamos corrigir o tamanho do Estado, as contas do Estado. Outros assuntos delicados também estão na pauta. Reforma da Previdência, uma reforma tributária e um item que é relevante é a abertura do setor externo. Nós precisamos de grandes parceiros, parceiros que tragam principalmente tecnologia. Bolsonaro tem a segurança pública como um dos temas mais urgentes no país. A mesma expectativa da população. Mesmo concorrendo pela primeira vez à presidência, Bolsonaro se destacou pela maneira como derrotou políticos tradicionais. Foi apenas deputado durante a sua vida e que, de repente, ultrapassou grandes nomes da política, como Alckmin, como Ciro Gomes, como Marina Silva, decorreu exatamente dessa reação do povo. Um dos maiores desafios de Bolsonaro será unir um país e um Congresso divididos. Os resultados é que permitirão a união. O Brasil futuro tem que perceber que o mundo futuro não vai ser de esquerda ou de direita, vai ser de governos eficientes ou ineficientes. Os eficientes vão levar um país para fora, independente da ideologia, e ineficientes não vão levar. Mas, além das questões políticas e econômicas, Bolsonaro também aposta na valorização da família. Natural para um homem casado, pai de 5 filhos. Em casa, o que tira sua mulher do sério? Poxa, ela reclama muito de mim quando faço o café e faço a bagunça na cozinha. Eu procuro, diminuir a quantidade de coisa errada que eu faço na cozinha. Fora isso, nada nos tira do sério em casa. Vivemos muito bem e sabemos que algo maior que existe entre nós é a nossa filha Laura, de 7 anos. Para todas as pessoas que talvez não tenham votado no senhor nessas eleições, o que o senhor pode dizer a elas a partir de 1º de janeiro? Dizer que a gente vai fazer um governo para todo mundo. Ninguém vai perseguir ninguém. Até, por exemplo, os estados onde os governadores são de esquerda, PT ou PCdoB, jamais nós tomaremos qualquer medida contrária àquele estado, tendo em vista o partido do governador. Nós vamos tratar a todos do Brasil, independente de quem sejam seus governadores, de forma igual. Até mesmo a proposta do nosso economista Paulo Guedes é menos Brasília e mais Brasil, ou seja, os recursos irão para estados e municípios. E lá, os seus respectivos governadores e prefeitos traçarão a melhor política para o seu povo. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.